Oi, pessoal, aqui é a Nana. Sejam bem-vindos ao Não Olhe Duas Vezes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o massacre de Columbine, que foi um massacre escolar que ocorreu em 1999 na Columbine High School, no Colorado, Estados Unidos. Nesse ataque, 2 adolescentes de 18 e 19 anos usaram todo tipo de artefatos para atentar contra a vida de seus colegas de escola, em busca de uma espécie de vingança, digamos assim. Isso resultou em 15 mortos e 21 feridos. E esse foi um dos massacres escolares mais famosos da história, que não só serviu de inspiração para os filmes e séries, como também para outros massacres reais, nos quais os seus autores desejavam alcançar a magnitude do massacre da Columbine High School. Mas antes de contar para vocês essa história, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum caso novo que eu postar aqui. Então vamos lá. O Eric Harris e o Dylan Klebold eram dois amigos de 18 e 19 anos. O Eric e o Dylan eram alunos muito impopulares e alvos de bullying, e assim, ambos encontravam refúgio em jogos de computador. O Eric, ele tinha vários sites que hospedavam arquivos dos jogos Doom e Quake, assim como informações de equipe para as pessoas com quem ele jogava online. Nesse site, o Eric, ele deu início a um blog que a princípio continha piadas e pequenas frases de diários com pensamentos sobre os seus pais, a sua escola e os seus amigos. No final daquele ano, o site já tinha manuais de como causar prejuízos, assim como instruções de como fazer explosivos caseiros e artigos nos quais o Eric descrevia os problemas que ele e o Dylan causavam juntos. No início de 1999, as postagens do blog já começavam a demonstrar os primeiros sinais de ódio que o Eric tinha contra a sociedade. Os sites relatavam abertamente o ódio que ele tinha das pessoas, do seu bairro e, assim, do mundo em geral. Quando a dupla começou a fazer testes com bombas caseiras, eles publicaram os resultados das explosões nesse mesmo site. O site do Eric, a princípio, não chamou atenção, quase ninguém visitava e nunca trouxe problema nenhum para ele até março de 1998, quando o Dylan deu o endereço do site para um garoto que era meio que amigo deles, chamado Brooks Brown. E de algum modo, a mãe do Brooks, ela descobriu e efetuou várias queixas contra o Eric na polícia, porque ela acreditava que ele era um adolescente perigoso. Quando a polícia acessou o site, foram descobertas várias ameaças violentas contra os alunos e professores da escola Columbine. Outros materiais do site incluíam documentos que o Eric escreveu sobre o seu ódio generalizado contra a sociedade e o seu desejo de matar aqueles que o incomodavam. No entanto, a denúncia acabou não dando em nada, por algum motivo. Alguns meses antes, no mesmo ano, o Eric e o Dylan tiveram problemas com a polícia por arrombarem uma van estacionada e roubarem dela equipamentos de computador e algumas ferramentas. Eles foram acusados de trapaça, arrombamento, invasão e roubo. No entanto, os dois deixaram boas impressões nos policiais, que se ofereceram para apagar os seus registros criminais se concordassem em participar de um programa de reeducação para começarem um serviço comunitário, recebendo também tratamento psicológico e, é claro, se passassem a seguir as leis. O Eric foi obrigado a frequentar aulas de controle de raiva e lá ele também deixou uma impressão favorável. E você vai pensar que isso é muito estranho, mas no futuro vocês vão entender por quê. Mais pra frente eu vou explicar por quê. Os dois adolescentes, eles se comportaram tão bem que o policial de liberdade condicional deles liberou eles antes do tempo previsto, meses antes. A respeito do Eric, foi observado que ele era um indivíduo muito brilhante e que provavelmente teria sucesso na vida, enquanto Dylan foi citado como inteligente, mas que não gostava de se esforçar muito. Em abril de 98, ou seja, tudo no mesmo ano, como parte de uma ação incentivada pelo programa de reeducação juvenil, o Eric escreveu uma carta pro dono da van pedindo desculpas. Só que, no entanto,
Ao mesmo tempo que ele escrevia essa carta, ele escrevia no diário dele palavras de ofensas contra o dono da van e dizendo que ele acreditava ter o direito, sim, de roubar alguma coisa que ele quisesse. Nesse período, os dois adolescentes, eles começaram a escrever em diários assim que eles saíram da prisão. Da prisão, entre aspas, né? Da prisão juvenil. O diário deles documentavam os seus planos de causar um grande bombardeio na tentativa de superar o atentado que ocorreu em Oklahoma 4 anos antes. Nesse atentado, os terroristas, vamos chamar de terroristas, eles explodiram um prédio. Eles basicamente explodiram um prédio e mataram centenas de pessoas. Os diários dos garotos descreviam ideias de como escapar para o México, sequestrar um avião no aeroporto internacional de Denver e chocá-lo contra um edifício em Nova York. Olha o nível do negócio que eles queriam fazer. Além disso, também haviam detalhes sobre o ataque que eles pretendiam fazer na escola deles, a Columbine High School. O plano deles contra a escola consistia em detonar as bombas caseiras na lanchonete na hora mais movimentada do dia, para assim conseguir matar centenas de alunos. E isso possibilitaria que eles atirassem nos que saíssem vivos da escola. Então, quando viaturas da polícia, ambulâncias, caminhões de bombeiros e repórteres chegassem na escola, as bombas que eles haviam colocado nos carros deles detonariam e matariam todos. A dupla guardava vídeos em que falavam sobre os explosivos, as munições e as armas que haviam obtido ilegalmente. No dia 20 de abril de 1998, o Eric estava equipado com uma espingarda calibre 12 e uma carabina de 9mm com 13 carregadores de 10 compartimentos. E o Dylan estava equipado com uma pistola semiautomática com um carregador de 52 compartimentos e uma espingarda cerrada de cano duplo de calibre 12. Além disso, eles usaram instruções obtidas através da internet para construir um total de 99 explosivos improvisados, de vários tipos e de vários formatos. Enquanto fumavam um cigarro, no início do intervalo do lanche, o Brooks Brown, aquele mesmo garoto que contou para a mãe sobre o site, ele viu o Eric chegar na escola e, nessa altura, ele e o Eric já haviam feito as pazes e já tinham voltado a se falar. E quando ele viu o Eric, ele perguntou por que ele não estava na aula de manhã. Porque o Eric, ele era um aluno muito dedicado e nunca chegava atrasado e se esforçava muito, então ele estranhou esse comportamento. E o Eric disse que aquilo não importava mais. E também falou que gostava muito do Brooks e que era para ele sair dali imediatamente e voltar para casa. O Brooks, ele logo se afastou, né? Ele obedeceu. E às 11h19 da manhã, assim que ele se afastou um pouco do terreno da escola, ele ouviu os primeiros disparos e ligou para a polícia através do celular de um vizinho. No momento em que os dois se encontraram, o Eric e o Brooks, o Dylan Klebold, ele já estava chegando na escola em um outro carro, separado do Eric. E na manhã daquela terça-feira, antes dos dois entrarem no prédio da escola, eles viram uma garota chamada Rachel Scott almoçando com um amigo no gramado. Então eles começaram a atirar neles. O Eric se aproximou da garota e caçoou da religiosidade dela, perguntando aonde estava o Deus dela naquele momento. Em seguida, ele apenas pegou uma das suas armas e deu um tiro na testa da garota. Então, Dylan, ele fez o mesmo com um amigo dela. Os dois tinham deixado 2 mochilas dentro da lanchonete da escola, cada uma contendo uma bomba de propano de 20 libras. E assim, quando as bombas não explodiram, quando eles viram que não funcionou, aí eles começaram realmente a atirar contra vários alunos. Dentro da escola, alguns alunos e professores, eles acreditavam que se tratava de uma brincadeira feita pelos dois. Porque aquilo não era uma coisa comum na região, não era uma coisa normal você ouvir aqueles barulhos. Mas na lanchonete, Dave Sanders, um professor de informática e treinador do time da escola, ele logo percebeu que não era uma brincadeira, e sim um ataque. Então ele subiu na mesa e gritou para que os alunos corressem e se protegessem. Depois de atirar em 3 alunos na escada oeste, eles voltaram para o gramado e atiraram em mais 5. Em seguida, voltaram para a lanchonete, onde a bomba caseira falhou,
e continuaram atirando em alunos pelo caminho aleatoriamente. Assustada com a correria, a Patty Nelson, que era uma professora, ela, assim como outras pessoas, como eu tinha dito, acreditavam que se tratava de uma baderna, de uma brincadeira. Então ela saiu da sala dela e foi dar bronca nos alunos. E, para surpresa dela, ela foi recepcionada por um tiro no ombro, o que fez ela correr para a biblioteca. Ela se escondeu e orientou os outros alunos a ficarem em silêncio. E ligou para a polícia às 11h25 da manhã para avisar que a escola estava sendo atacada por atiradores. Assim que o xerife chegou no local, o Eric saiu da escola, trocou tiros com o xerife e voltou para dentro. Dentro da escola, o professor de informática que tinha subido na mesa na lanchonete, o Dave Sanders, ele conseguiu com sucesso tirar um monte de alunos da lanchonete. E quando ele estava fugindo com um deles, o professor ele se deparou com os atiradores que atingiram ele 2 vezes no peito. E assim, o aluno conseguiu fugir, mas ele não. O Dave, ele rastejou até o laboratório e um outro professor levou ele para uma sala de aula onde haviam 30 alunos. Eles colocaram um aviso na janela que dizia: "Uma pessoa sangrando até a morte", a fim de alertarem os policiais e fazerem com que eles tentassem prestar socorro para o Dave o mais rápido possível. Um dos alunos que entendia do assunto, ele conseguiu administrar os primeiros socorros no Dave, tentando conter a perda de sangue com as camisas dos alunos que estavam na sala. Mas mesmo assim, o professor ele não resistiu. Às 11h29 da manhã, o Eric e o Dylan eles entraram na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. E assim, foi uma coisa à parte, porque eles ficaram tanto tempo ali praticamente torturando psicologicamente e matando os alunos, que ficou conhecido como o massacre da biblioteca. Ali, os principais alvos do Eric e do Dylan eram os atletas. O Eric, assim que ele chegou, ele falou: "Todos os atletas levantem-se. Nós vamos pegar os caras com bonés brancos", que eram os atletas. Os atletas da escola usavam bonés brancos. E usando frases de deboche, provocações e tudo mais, eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Dos 54 reféns que estavam na biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, os investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todo mundo ali. Alguns dos reféns disseram que eles haviam comentado que não estavam mais sentindo adrenalina ao matar as pessoas. E um deles deu um palpite de que eles deveriam começar a matar a facadas. Depois que saíram da biblioteca e rondaram a escola de novo, o Eric e o Dylan, eles voltaram para a biblioteca, que já estava vazia a essa altura, porque quando eles saíram da primeira vez, os sobreviventes logo fugiram dali, exceto por Patrick Ireland, que estava inconsciente, e Lisa Cruz, que estava muito ferida. E ao entrarem, eles começaram a atirar contra a polícia pelas janelas ocidentais do local, que, é claro, atirou de volta, né? Só que assim, ninguém foi ferido nessas trocas de tiros. O que aconteceu é que aproximadamente ao meio-dia, a professora Patty Nelson, que estava trancada dentro de uma sala de descanso com um aluno e outros funcionários da biblioteca, ela ouviu o Eric e o Dylan gritarem ao mesmo tempo uma contagem regressiva de 1 a 3. E essa contagem logo foi seguida por sons de tiros. Os 2 adolescentes haviam se suicidado. O Eric atirou contra o seu céu da boca com uma espingarda e o Dylan atirou no templo esquerdo da cabeça dele com uma semiautomática. O número total de mortes foi de 12 alunos e um professor, e 20 alunos e um professor ficaram feridos, e outras 3 vítimas foram feridas indiretamente ao tentarem sair da escola. O Eric teve 8 vítimas fatais e o Dylan teve 5, além, claro, deles próprios. Depois do massacre, muitos especialistas procuraram entender a motivação por trás daquilo e eles acabaram descobrindo que os 2 atiradores eram classificados como garotos superdotados que supostamente foram vítimas de bullying por 4 anos. De acordo com Brooks Brown, aquele amigo dos 2, o Dylan e o Eric eram os alunos mais excluídos em toda a escola, e até mesmo muitos daqueles que eram mais próximos deles consideravam os 2 como os perdedores dos perdedores.
O Dylan, ele havia comentado com seu pai sobre o seu ódio pela cultura atleta em Columbine, acrescentando que o Eric, ele tinha sido vítima desse grupo social por muito tempo. Em uma ocasião, apenas algumas semanas antes do massacre, os dois foram confrontados por um grupo de jovens na escola, e todos esses jovens eram membros do time de futebol americano. E esses garotos, eles tinham jogado ketchup e mostarda no Eric e no Dylan, enquanto eles desferiam comentários homofóbicos contra os dois. As primeiras histórias criadas depois do massacre acusaram os administradores e professores de Columbine de terem tolerado o bullying feito pelos então atletas, o que permitiu com que fosse criada toda uma atmosfera de medo e de intimidação. Os especialistas, eles afirmaram que o Eric Harris, ele era um psicopata nato, enquanto Dylan Klebold possuía depressão severa. O Eric, ele tinha sido o mentor do crime, possuindo um enorme complexo de superioridade, enquanto Dylan, ele tinha escrito várias vezes no diário dele sobre os seus desejos de suicídio. O supervisor encarregado da investigação de Columbine comentou: "Eu acredito que o Eric foi até a escola para matar e não se importou se iria morrer, enquanto Dylan queria morrer e não se importava se outras pessoas morressem também." Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!